Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, mas principalmente a sugestão do tema, assunto ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar, pode encaminhar para a gente através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de algum assunto, está preocupado, quer ampliar o seu conhecimento? Mande a sugestão, será um grande prazer a nossa equipe aqui da TV Mais e eu pessoalmente me empenhar para colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido notícia nos últimos meses em todo o Brasil, notícia, aliás, que vem acompanhada de uma grande preocupação. Dengue, chikungunya, zika vírus, doenças que o Brasil já conhecia, mas não com a intensidade e com a epidemia que se coloca. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mais o médico doutor Marcelo Bach. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade para vir tratar deste assunto que é uma preocupação nacional. Muito obrigado pelo convite, Orlando. Obrigado, pessoal de casa, estar ligado agora para falar sobre esse assunto. Uma coisa que chama muito a atenção, Orlando, é justamente o aumento, a escalada no número de casos que a gente vem apresentando, tanto no Brasil como um todo e principalmente no estado de São Paulo. Doutor Marcelo, só para vocês terem uma ideia, é médico formado há 15 anos pela Faculdade de Medicina do ABC, é prata da casa, como diz o jargão popular, considerando que se formou numa belíssima faculdade aqui da nossa região. Especialista em clínica médica, nefrologia e terapia intensiva pela Associação Médica Brasileira. Mestre e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina também do ABC. Professor do curso de medicina da Faculdade do ABC. Então tem aí ampla experiência, Trouxemos aqui alguém que realmente fale com propriedade. Eu vou começar por aquilo que por mais que seja noticiado, o mosquito só existe porque tem o criadouro, o local propício para reproduzir. É isso mesmo? Exatamente, Orlando. Basicamente, a dificuldade de se combater esse tipo de doença é que o mosquito ele existe porque ele consegue se reproduzir. E ele consegue se reproduzir por haver uma característica sui generis. Nós moramos num país tropical, temos as estações chuvosas, ao longo do ano ainda acaba tendo chuvas, as águas acabam acumulando e esse acúmulo de água acontece em locais que a gente menos imagina. O ralo, que às vezes não está com a drenagem adequada, as plantinhas que a gente tem em casa, um pratinho de violeta, uma samambaia. Aquela água parada, no dia a dia, na correria, a gente acaba não conseguindo fazer a limpeza, colocar a terra, e isso já é motivo para que haja a reprodução do mosquito. Ainda assim, que haja o mosquito, só haverá doença se o mosquito picar alguém que é doente. Então, o mosquito não nasce com a doença. O mosquito não nasce com a doença. doença. Ele é transmissor da doença. Ele é o transmissor. O vírus, que é o agente que causa a doença, ele existe há muito tempo. Mas, necessariamente, para que haja a transmissão da doença, é preciso que haja doentes e é preciso que haja um mosquito que faça com que a picada de uma pessoa infectada, esse mosquito acaba transmitindo para outras. Por que esta doença é transmitida e não outras doenças pelo mesmo... Agora descobriu-se a chikungunya e o zika vírus, mas, por exemplo, ele pica um paciente doente, um paciente com dengue. Ele pegou o sangue desse paciente, o mosquito se alimenta do sangue da pessoa, que é o pernilongo, conhecido pernilongo, só que aqui nós estamos falando do mosquito da dengue, tem o nome científico, o Aedes aegypti, é isso? Exatamente. É isso. Por exemplo, um portador de HIV, ele também pica e absorve o sangue. Por que ele não transmite o HIV? Eu estou usando aqui no extremo, que é uma doença amplamente conhecida e ficou mundialmente divulgada. Por que não tem essa capacidade? Muito bom, muito bem apresentado esse tipo de pergunta, porque por esse raciocínio, os mosquitos transmitiriam gripe, todas as doenças, pneumonia e assim por diante. Mas, biologicamente,
existe uma conexão entre o vírus e entre esse mosquito. O mosquito, com nome científico, como você bem apontou, Aedes aegypti, porque ele veio do Egito, que está na África. Ele vem... Inicialmente, ele tinha um nome chamado de Culex, porque Culex, do latim, é meio que um genérico para mosquito. Então, o mosquito comum, ele também tem esse nome de Culex. E aí, estudando, viram que tinha uma diferença biológica, né? E observaram que o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, depois, na década de 50, que foi quando foi descoberto o vírus do Zika e o vírus do chikungunya, eles se adaptaram ao organismo do Aedes, de certa forma que, ao longo das décadas, ele se tornasse um reservatório, efetivamente. Então, nós temos os humanos, que são os reservatórios do vírus. O mosquito não tem a doença, porque ele apenas carrega no sangue, né? No momento da picada, aspira-se o sangue e aí termina-se o ciclo de desenvolvimento do vírus e aí começa a haver, enfim, com as picadas das outras pessoas, a passagem. Então, existe um casamento perfeito. Corremos o risco de ele ganhar uma imunidade e conseguir começar mais adiante a transmitir outras doenças? É possível. É possível, principalmente se a gente prestar atenção que as formas que estão sendo estudadas para interromper a doença passam necessariamente pela criação de um mosquito que seja estéril ou de um mosquito que não consiga, na verdade, regurgitar, né, o sangue que ele acaba picando na outra pessoa. Se a gente pensar em 40, 50, 100 anos, como serão esses mosquitos novos que, de certa maneira, estão sendo modificados laboratorialmente, biologicamente, para tentar impedir isso no futuro? Essa resposta a gente não tem. O que a gente tem no momento é a importância de prevenir. E essa prevenção, Orlando, só desculpa te interrompendo, ela passa necessariamente por uma ação que não vai apenas da autoridade pública. Ela precisa que haja consciência de todo mundo, porque essa luta é uma luta que todos têm que batalhar. Então não adianta haver o outdoor, ou a propaganda, ou enfim, se a pessoa não fizer a parte dela. Um churrasco no final de semana, uma chuva que acumula no pneu, na garrafa de cerveja, isso tudo faz com que muito do dinheiro que poderia ter sido economizado e necessariamente usado para tratamento e medicamentos acabe sendo usado para propaganda, sendo que as pessoas acabam não tendo a sua ação. Exatamente onde eu ia chegar. Por que o mosquito não se reproduz em grandes reservatórios de água? Temperatura? Temperatura é uma das... A temperatura da água tem que estar num ponto certo para ele poder reproduzir. Temperatura da água. Tem-se uma ideia de que ele precisa de água limpa. É isso, é a segunda pergunta que eu ia fazer. Ele não transmite em córrego sujo. Entretanto, esse conceito do limpo e do sujo, ele é bastante particular. Porque às vezes não é limpo para ser potável, mas é sujo o suficiente para que ele consiga, com uma concentração de oxigênio razoável, mas, por exemplo, um córrego que existe numa periferia que recebe esgoto a céu aberto, esse lugar não é um ponto para que ele possa fazer a reprodução. Esse local é um ponto mais difícil para que haja. Até porque a água não é parada, né? A água não é parada. Então, é um pouco mais difícil. Só que condições de saneamento básico mais crítica, como essa que você mencionou, facilita a presença em grande quantidade de mosquitos. E, eventualmente, ele pode não nascer ali. Mas ele vai se concentrar Ele ali. acaba se concentrando. Então, você cria um ambiente desfavorável para a prevenção e favorável para a transmissão de uma série de coisas. A palavra de ordem, então, é prevenção, todos fazer um grande mutirão, não deixar água acumulada e não precisa de grandes recipientes, né? Não. Eu sou de uma geração que falava que você não podia deixar pneu no quintal de casa, garrafa. Uma tampinha de garrafa é suficiente. Uma tampinha de garrafa, pratinho Prestem de violeta. atenção, uma tampinha, não é a garrafa, a tampinha virada para cima, com a boca aberta, né? Se ela receber uma aguinha de chuva e ficar ali,
é possível de ter o mosquito reproduzir nela. É possível. Essa prevenção, ela acaba, Orlando, às vezes, infelizmente nos últimos anos, as pessoas só se lembram disso no verão. Isso é algo que tem que acontecer o ano inteiro. O número de casos no outono e principalmente no inverno diminui um pouco por causa conta da temperatura da água. Entretanto, eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu não uso mais a palavra epidemia. Eu acredito que a dengue, necessariamente, é uma doença endêmica do Brasil. Está instalada. Está instalada. Viajantes de outros países que vêm para os nossos aeroportos recebem esse tipo de informação já. Então, esse rótulo, infelizmente, o Brasil já ganhou. É mais seguro ir para a África do que estar no Brasil. É uma vergonha isso para os governos. Em termos de contração e transmissão da própria doença. Orlando, ano passado, tem-se um número, isso é um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de 1.600.000 casos aproximadamente prováveis de dengue. O que não significa que foram... Quase 10% da população. O que não foram apenas isso. Isso daí poderia ser muito mais, porque os sintomas são muito parecidos. Só em janeiro desse ano, para a primeira semana de fevereiro, o boletim coloca no estado de São Paulo 32.000 casos suspeitos de dengue. Um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Dobrou. Tudo bem, choveu mais do ano passado para cá? Choveu. Mas a gente não pode relaxar num período de seca e simplesmente depois ter que correr atrás do prejuízo. Por isso que é chamado de uma doença de países tropical, porque aonde você tem temperatura abaixo de zero, o óvulo morre de um ano para o outro. Sim, a gente não... Por mais que o mosquito deposite, porque ele dura de um ano para o outro, né? Sim. Aonde a temperatura for abaixo de zero, ele não reproduz mais. Tanto é que boa parte do material que está sendo usado, as informações que estão sendo, de certa maneira, fornecidas para cientistas do mundo inteiro, elas provêm do Brasil, porque eles carecem de casos de pessoas com essas doenças nos países do hemisfério norte e nós que acabamos fornecendo esse tipo de informação para que eles consigam estudar e, com o poder econômico, em termos de investimento, tratar isso daí. Só para a gente fechar esse primeiro bloco, o senhor falou, e eu tenho plena convicção disso, que é uma responsabilidade de toda a sociedade, mas o governo falhou feiamente nisso, né? A prevenção, o combate, o Brasil vinha fazendo isso há 10 anos atrás. Está provado em números que diminuíram completamente os recursos para a prevenção do combate à dengue. É lamentável um país que vai receber Olimpíadas ter a sua manchete mundialmente divulgada como um país de alto risco para contrair esse tipo de doença. Exatamente. E aí vem necessariamente aquilo que eu havia dito a você no que diz respeito a essa união entre governo e população, porque nós não podemos necessariamente passar por um momento de redução de verba e quando tem redução de verba a população também não faz a sua parte. Vários países dos principais que costumam pontuar em Olimpíada, ganhar medalhas, já orientaram os seus atletas de alto rendimento a, de certa maneira, deixar a critério deles vir ou não para Rio 2016, em decorrência, no caso aí, da contração do Zika, que é uma doença que é nova para a gente, o vírus é antigo, mas a gente está aprendendo ainda como lidar com ela, né? Então isso é, de fato, uma vergonha, é lamentável. Dr. Marcelo Bach, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar com a gente nessa entrevista importante, falando sobre dengue, chikungunya, zika vírus, como prevenir os sintomas e como tratar. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe no dia de hoje o médico Dr. Marcelo Bach, que está aqui nos orientando como prevenir, como tratar, quais os sintomas da dengue, do zika vírus e do chikungunya. Primeiro bloco, o senhor nos deu a oportunidade de reafirmar os métodos para prevenir, como, de que forma, aonde, da onde vem a doença.
Hoje, nós não tínhamos tamanho conhecimento. O Brasil estava já familiarizado com a dengue, infelizmente, diga-se de passagem. Agora, do ano passado para cá, veio o chamado chikungunya e o zika vírus, que são altamente perigosos, em especial para gestantes nos 3 primeiros meses da gestação. Gostaria que o senhor pudesse fazer uma explanação exatamente sobre esse quesito e sobre como prevenir e como tratar. Muito bom. Então, Orlando, dando continuidade à nossa conversa, o que eu queria pontuar nesse momento é a questão dos sintomas. A impressão que dá é que a cada ano que passa, nós temos mais doenças, né? Parece que é um acúmulo de atrocidades. Mas esses vírus passaram a ser conhecidos pelo aumento do número de mosquitos, da presença do Aedes. Todas as doenças têm sintomas semelhantes. Dores no corpo, uma febre, dor articular nas juntas, joelho, uma dor de cabeça, uma cefaleia. Isso, as 3 têm o mesmo sintoma? As 3 têm o mesmo sintoma. Então é muito difícil você passar uma orientação para alguém que está em casa, falar assim, olha, se você tiver uma febre e um pouquinho de mal-estar, procure o pronto-socorro, porque pode ser caso de dengue. Imagina a fila no hospital. Ainda mais, uma dificuldade de diagnóstico. Por quê? Para que nós consigamos fazer o diagnóstico, é preciso que haja um período entre o início do sintoma e a coleta do exame a ponto de nós termos o anticorpo produzido e que é onde se baseia efetivamente o diagnóstico. Por isso que boa parte dos números do Ministério, eles falam em casos prováveis, porque você tem a suspeita e aí você faz a notificação efetivamente daquele tipo de Basicamente, os sintomas é o quê? Febre, vômito, náuseas, cefaleia, que é a dor de dor cabeça, nas juntas, nas articulações. Dores articulares, né? Só febre não é dengue? Não, então, o nome da doença, interessante você ter mencionado, é febre dengue. Então, o primeiro sintoma é a febre? O primeiro sintoma é febre. Tem casos de pessoas que não têm febre? Tem. O idoso, dependendo da idade, 70 anos, 80 anos, às vezes ele não tem a mesma resposta. Mas vai ter náusea. Mas ele vai ter outros sintomas. A gente sabe que na dengue, efetivamente, a febre costuma ser mais alta, mais intensa. Tanto no Zika como na chikungunya, temos febre, mas, de certa maneira, com quadros um pouco mais brandos. O que faz com que, muitas vezes, as investigações se superpõem. Quanto tempo dura o ciclo? A partir do momento que você contraiu o vírus, ele vai permanecer no seu organismo até você ter uma melhora em quanto? Uma semana, 10 dias? Em geral, nós temos 3 etapas. Assim. A gente tem a etapa da própria transmissão, onde você recebe a picada. O primeiro, isso vale para todas as doenças, a gente tem uma fase inicial que seria o que nós chamamos de fase de período de incubação. Esse período de incubação varia, mas em geral de 5 a 7 dias, uma semana. Tem tratamento? Nessa primeira etapa, não. Não tem um remédio que minimize o sintoma? Não tem um remédio. É soro? Basicamente, quando a gente já tem a doença instalada, nós temos como medidas de saúde, infelizmente uma grande cidade aqui do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, vive um caso de calamidade pública necessariamente. Ribeirão e Campinas. E eles instalaram o que se chamou de postos de hidratação. Esses postos de hidratação no sentido de repor parte do volume que a gente perde pela transpiração. A dengue grave, o Zika grave ou o chikungunya grave, embora a gente não tenha visto casos de óbito pelo chikungunya, eles acontecem quando outros órgãos do corpo são acometidos por causa da infecção. A grande maioria passa desapercebido às vezes. E infelizmente tivemos recentemente, eu falo isso como médico, porque para mim isso é uma coisa que me envergonha, o ministro da Saúde sugerir que para prevenir a presença da Zika, o ideal seria que várias pessoas tivessem a Zika, porque uma vez tendo, você se torna imune a ela. Isso é um absurdo, né? Então, como é que eu vou dizer para prevenir uma doença torcendo para que todos tenham? Muitas pessoas tiveram a Zika sem saber, porque os sintomas são parecidos. Agora, tem algum remédio que não pode ser tomado durante o ciclo? Tem. Em geral, a gente... Porque eu estou perguntando, a automedicação é muito perigoso. Sim. E neste caso, como nós estamos tratando de uma doença que se tornou uma epidemia,
tem muitas pessoas que têm o péssimo hábito da automedicação, Sim. diga-se de passagem, o que é extremamente perigoso. Exatamente. O que não se pode tomar durante esse período? O que não se deve tomar, necessariamente, são medicações que têm como potencial diminuir a febre, diminuir a inflamação, mas que reduzem a coagulação do sangue. Aspirina, por exemplo. Aspirina, ácido acetilsalicílico e seus derivados. Analgésico pode. O analgésico que a gente sugere e recomenda sob orientação médica é o paracetamol, né? Em decorrência dele não ter essa característica... Isso é um princípio ativo do remédio, não tem remédio com esse nome. Você tem que pegar os analgésicos à base de paracetamol. Exatamente. Porque o caso mais grave de dengue é o que a gente chama de dengue hemorrágica, justamente por ter uma atuação muito grave no corpo. Se você usa esse tipo de medicação, agrava ainda mais a hemorragia que você pode ter, e aí a chance de ter um êxito letal da doença é muito maior. A diferença, nós vimos agora um negócio que preocupou a todos, principalmente a gestante, a microcefalia, que é a doença que dá nos bebês. Exatamente isso, é até o 3º mês de gestação ou pode ter o risco após? Orlando, a microcefalia, de certa maneira, está colocando a comunidade científica em xeque, né? Um jogo de xadrez. Por quê? Porque é novo, é uma situação que, de certa maneira, coloca a população num estado emocional muito grande, por não querer, não ter como prevenir o mosquito com esses cuidados que nós falamos e não saber se efetivamente a criança vai desenvolver a alteração genética. Nós tivemos, no ano passado, o alerta no estado de Pernambuco, com casos de microcefalia em grande quantidade. Entretanto, o que se tem que dizer é que existem muitos países no mundo, aqui na América do Sul, o que me chamou a atenção foi a Colômbia, de gestantes com Zika, porque também é um país tropical, com floresta, com mosquito, e que não tiveram crianças ao nascer com microcefalia ou depois. Então essa relação ela ainda está sendo estudada. Quando a criança já nasce com o perímetro encefálico reduzido, a gente tem que diferenciar, do ponto de vista científico e acadêmico, se a gestante, de fato, tem alguma prerrogativa que, mas de certa até maneira, onde se tem conhecimento, os 3 primeiros meses são os mais perigosos. São os mais perigosos, que é o período de formação. Né? Qual o mês que você daria total tranquilidade? A partir do 5º mês, 6º? Isso, final do 2º trimestre, né, 5º, 6º mês, parte dessa análise é feita através de um ultrassom que a gente chama de morfológico, né, para avaliar perímetros, órgãos da criança, mas de certa maneira é impotente, né, porque não tem muito o que fazer. Tá e o que ocasiona a microcefalia é o chikungunya ou o Zika vírus? A associação que está sendo estudada é com o Zika. Justamente pela disseminação dele no nosso corpo. Então, ele já foi encontrado em saliva, leite, no líquor, né, no líquido da espinha, no tecido cerebral. E algumas crianças que acabaram falecendo em outras regiões do mundo, os familiares acabaram consentindo para estudo, foi visto a presença do vírus no tecido nervoso, né, no cérebro. Mas também a gente não consegue detectar pelo mosquito qual doença ele vai transmitir. Então não. Tem que prevenir o mosquito, tá certo? Exatamente. Porque não dá para você falar, esse vem com Zika, com chikungunya ou com dengue. Agora, é um caos, né? Porque eu imagino, doutor, e agora a notícia, até por conta de todo o enxame político que tem no Brasil, o que é perigoso, diminuir um pouco o noticiário, principalmente de TV, sobre o risco, a gravidade. Mas imagina uma criança que poderia ter nascido perfeita, por omissão, irresponsabilidade dos governantes, e aqui nós temos que tratar, porque o governo federal foi o primeiro a falhar, mas a escalada da falha foi generalizada. É desumano, né? Uma criança que poderia ter sido perfeita, carregar para o resto da vida uma doença dessa. O senhor acha que vai ser desencadeado ações contra os governantes? O senhor acha que cabe como médico? Eu acho que, sim. Desde que comprovado que foi transmitido através do... Sim. Seria, do ponto de vista jurídico, eu acho que existe sim responsabilidade de você passar por situações onde algo poderia ser feito no sentido de controle do vetor,
não haver informação, o próprio exame para a gente detectar o Zika, a gente não tem ainda disponível na rede pública. A gente tem esse problema do momento em que você colhe para o momento que você faz o diagnóstico. Então, parte da solução existe em parceria, por exemplo, com a universidade. Para a gente fechar, não posso deixar de perguntar, porque também foi um fato novo e nós temos aí um minutinho só. Eu li no noticiário, coisa que não se via, a doença é sexualmente transmissível também? Então, já foi detectada a presença do vírus, né, do Todas vírus os três ou só o Zika? Do Zika, necessariamente, no sêmen, né? Mas, como eu havia mencionado, tudo é muito novo, né? Então ainda não existe uma recomendação. Mas na dúvida é melhor prevenir. Formal para usar o preservativo. A gente tem que usar o preservativo quem não tem relacionamento com um parceiro fixo tem que usar sempre, sim, tá certo? Mas é um risco que se corre se mesmo você tiver entre casais, se você tiver a sua esposa com um sintoma desse, é melhor prevenir, usar o preservativo. Por exemplo, até o próprio aleitamento materno, né? Então, a mãe está com sintomas, febre, dores no corpo, tal, não se sabe, o ponderado evita o aleitamento nesse período, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que o vírus, por exemplo, ao cair no estômago, por causa do suco gástrico, da acidez, ele pode morrer. Ele provavelmente não é na corrente sanguínea, ele pode. Mas, como é que chama? Canja de galinha em conselho não faz mal para ninguém, né? Dr. Marcelo Bach, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero mais uma vez agradecer as suas informações, a sua colaboração e, acima de tudo, este bom espírito público em querer ajudar o Brasil e principalmente ao nosso grande ABC com esta triste epidemia que hoje assola a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Orlando, parabéns. Obrigado a todos aí de casa. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.